Muito bem, iniciaremos uma nova série de devocionais, cujo tema é os benefícios de congregar. Será que há benefícios em congregar? Será que há benefícios em estar na casa de Deus? Olha, vamos juntos nessa jornada e juntos descobriremos se há benefícios em congregar. Olá, querido irmão, começaremos nessa nova jornada com essa nova série de devocionais, falando a respeito dos benefícios de congregar. E nesta primeira devocional está sob a minha responsabilidade o tema: você não é corpo de Cristo isoladamente. Queria ler para você neste momento um texto que está separado lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, quando o autor de Hebreus diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É certo que nesse momento, nessa atualidade, muitas pessoas elas acabaram por pensar e agir em congregar, em estar na presença de Deus, estar procurando a comunhão com os santos, os crentes, os servos, como algo secundário. Então acaba sendo que as pessoas elas procuram um horário da programação para vir, às vezes vem pela manhã, às vezes vem pela noite, né? Se vem num horário, não vem no outro. O fato é que tenha ocorrido é que as pessoas têm deixado de congregar. Isso é um perigo. Sobretudo nesse tempo que vivenciamos a pandemia, em que precisávamos deste momento por causa do protocolo imposto para o bem das nossas saúdes pelas autoridades, de estarmos em isolamento e não congregando, começamos a pensar que alguns dos nossos irmãos poderiam estar gostando de estar em casa ou assistindo a programação quando bem entendesse, ou mesmo no horário das programações, domingo pela manhã, domingo à noite, sábado, quarta-feira, enfim. Mas nós estamos sentindo a falta de muitos irmãos. O texto que nós acabamos de ler, ele tem um porquê, porque o autor da carta aos Hebreus escreve aos judeus. Algumas perseguições estavam acontecendo naquela ocasião, e por conta dessas lutas, por conta desses problemas, eles estavam deixando de congregar, deixando de participar do culto público. E quando isso acontece, alguns prejuízos eles são observados. Primeiro, perda de intimidade com Deus. Depois, perda de bênção espiritual na vida do crente. Sentimento de culpa, porque não está presente, não está reunido e acaba tendo esse sentimento no seu íntimo. E a perda do fervor espiritual. Bom, pensando em tudo isso como parte introdutória, eu gostaria de compartilhar com você algumas verdades. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você é a seguinte, que é até mesmo o tema do meu tópico neste dia, ou nesta semana. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. E eu quero ler para você 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, quando Paulo fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Queridos irmãos, nós somos um único corpo, sendo muitos membros, mas quando nós estamos presentes na casa de Deus, formamos a unidade do povo de Deus. Provavelmente você já ouviu aquela ilustração acerca do braseiro, né, e da brasa que nós tiramos desse braseiro. Você sabe que quando nós pegamos uma brasa que está ali em chama viva, bonita, bem vermelha, bem laranja, mas quando nós tiramos essa brasa e colocamos assim à parte, a tendência desta brasa é
apagar a sua chama, é diminuir, é perder o seu fervor, é esfriar. E o objetivo desse devocional é exatamente chamar a sua atenção de que nós não somos corpo de Cristo isoladamente, nós somos corpo em reunião, em comunhão, em união, abraçados. Precisamos de todos aqui presentes e estamos sentindo a sua falta. Em segundo lugar, Jesus nos orientou que teríamos lutas, portanto não justifica estar fora da congregação por causa de lutas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso em João capítulo 16, versículo 33. Ele disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu mar de rosas para ninguém. Jesus nunca disse que nós não iríamos enfrentar lutas, problemas, dificuldades, desempregos, perda de familiares. Não, o Senhor Jesus Cristo disse e afirmou que nós teríamos lutas. Mas ele diz aqui no final do texto uma palavra, uma expressão linda que precisa ficar no seu coração. Eu venci o mundo. O princípio que eu quero extrair desta frase para o meu coração e para o seu coração é que assim como Jesus venceu o mundo, ele nos dará forças para que possamos vencer também as nossas lutas. E muitas vezes, meus amados irmãos, essa força que o Senhor usa é a força da igreja, é a força da comunhão. Em nenhum momento eu quero colocar uma força na igreja, no sentido de que ela é o objeto para que possamos, ao adentrar no ambiente, então seremos salvos. Não, a salvação é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma força na comunhão. O Velho Testamento, muitas vezes, os profetas, os homens de Deus, falavam acerca do povo de Israel como um só homem. O povo se reunia, a população estava reunida como um único homem. Era comunhão, era força. Era isso que Deus queria para o seu povo e deseja. E isso também é traduzido para a igreja do século XXI, como um só homem, em comunhão, em harmonia, em união para a glória de Jesus. Então, enfrentaremos lutas e estamos enfrentando. Provavelmente você está passando por muitas lutas. Não sei se você teve perda de ente querido, não sei se você passou por uma situação de testagem positiva para a Covid, e aí você teve aquelas lutas de febre, de tosse e aquelas incertezas humanas, mas aquela certeza espiritual de que o Senhor iria dar vitória, e deu. Talvez seja alguma situação na sua empresa, né, fechando, dívidas, mas creia no Senhor, busque ao Senhor, principalmente no ato de congregar pela comunhão com os santos. Em terceiro lugar, não tente usar nenhuma justificativa para estar fora da congregação, pois Deus conhece o homem. João capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor Jesus Cristo conhece o nosso íntimo. O Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração. Ele sabe se há algum esfriamento. Ele sabe se nós queremos estar longe da igreja. Então não precisa você dar nenhum tipo de desculpa, porque ele conhece o seu íntimo. Na verdade, nada justifica o fato de tentar viver isoladamente, porque nós somos corpo quando nós estamos juntos. Então entregue tudo nas mãos do Senhor, para que Ele possa coordenar a sua vida, para que Ele possa presidir a sua vida, para que Ele possa abençoar a sua vida na comunhão dos santos. E, em último lugar, não deixe de congregar, pois o que você faz para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu não sei se você teve alguma decepção que fez com que você sentisse o desejo de se afastar da comunhão dos santos. Você não está fazendo absolutamente nada para os homens. Aliás, você nunca fez nada para homem algum. Mas como o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23, fez e precisa fazer
como para o Senhor. Então estamos aguardando você aqui na Comunhão dos Santos. Congregar é maravilhoso. A igreja não salva, mas a comunhão é algo extraordinário que Deus usa para abençoar sempre as nossas vidas. Desejo a você, meu querido irmão, uma excelente semana, uma semana de vitórias, congregando, buscando o Senhor, buscando a face de Deus. Que o Senhor o abençoe abundantemente.